João capítulo 11. Chegamos agora ao testemunho que o Pai presta a Jesus para manter, digamos assim, a sua glória quando ele for rejeitado pelos homens. No capítulo 11, o poder da ressurreição e da vida na sua pessoa é apresentada à fé. Todavia, não sobressai aqui toda a verdade a respeito daquele que foi culpado da rejeição de Jesus. É singularmente notável ver o Senhor na humilhação do seu serviço de obediência, permitindo ao mal ter o seu pleno cumprimento como prova da ruína do homem, a morte, e do poder de Satanás, até que a vontade de seu Pai o chame a intervir. Então, nenhum perigo o impede de agir. Ele é a ressurreição e a vida pela sua presença pessoal e pelo seu poder, dando-se em seguida a si mesmo, como tal, até se entregar à morte por nós. Aqui, na pessoa de Lázaro, o homem é considerado como morto, e Israel também, porque são homens. A família de Betânia era abençoada, recebia o Senhor no seu seio. Lázaro adoece, e a doença daquele que Jesus tanto amava deveria, naturalmente, despertar todas as afeições humanas do Senhor e as suas simpatias pela família. Marta e Maria bem o sentiam, e manda-lhe dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Versículo 3. Mas Jesus continua lá onde está. Ele teria podido dizer a palavra certa para curar Lázaro, como por exemplo no caso do centurião e do menino enfermo, mas não o fez. Ele tinha manifestado já o seu poder e a sua bondade, curando o homem tal como ele é neste mundo e livrando-o do inimigo, que o atormentava. E isto mesmo no seio de Israel. Mas não era esse o seu principal objeto, nem o limite daquilo que ele tinha vindo fazer. Tratava-se de dar a vida, de ressuscitar aquele que estava morto perante Deus. O verdadeiro estado de Israel era o estado da morte. Era a condição em que o homem se encontrava. Por conseguinte, o Senhor deixa o estado do homem sob o pecado manifestar-se em toda a plenitude e intensidade dos seus efeitos neste mundo e permite ao inimigo exercer o seu poder até o fim. Agora, já não restava para o homem senão o juízo de Deus que o esperava. E, em si mesma, a morte convencia o homem do pecado, conduzindo-o a esse julgamento. Cura-se doenças, mas não há remédio algum contra a morte. A morte é o fim do homem, enquanto o homem neste mundo, não restando senão o juízo de Deus. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27. Por conseguinte, o Senhor não cura nesta ocasião. Deixa ir o mal até o fim, até a morte, até o ponto em que o homem realmente estava. Uma vez Lázaro adormecido, Jesus vai para o despertar. Os discípulos temiam os judeus e tinham razão, mas o Senhor, tendo esperado a vontade do Pai, não receia cumpri-la. Para ele era dia. Com efeito, fosse qual fosse o seu amor por Israel, Jesus tinha de o deixar morrer. No fundo, Israel estava já morto. E esperar o tempo designado por Deus para que fosse ressuscitado? E se o Senhor devia dar a sua vida para a realização de uma tal obra, faça-se a vontade do Pai. Consideremos, porém, mais particularmente, a sua doutrina. Se a morte tinha entrado, era necessário que ela produzisse o seu efeito. O homem está realmente morto perante Deus, mas Deus intervém em graça. As irmãs de Lázaro não têm a menor ideia do que seja uma intervenção desse gênero.
No entanto, duas coisas nos são apresentadas aqui que a fé delas tinha conseguido. Em primeiro lugar, Jesus teria podido curar. A esperança e a fé de Marta e de Maria, dos judeus, não iam mais longe. Somente Marta reconhece que, como Messias, favorecido de Deus, Jesus obteria dele tudo o que ele lhe pedisse. Muitas vezes, ele tinha agido desta maneira, mesmo com estrangeiros ou com quem o tinha querido. Mas não tinha impedido a morte de Lázaro. Em segundo lugar, Marta sabia que o seu irmão ressuscitaria no último dia, mas, por muito certo que isso fosse, essa verdade, ao fim e ao cabo, não tinha nenhum valor real e, bem considerada, não trazia nenhum consolo. Quem responderia pelo homem posto em julgamento, quando ele aí fosse levado pela morte, que demonstrava o seu estado de pecado? Ressuscitar e comparecer perante Deus não é uma resposta à morte entrada pelo pecado? Que Cristo sabia livrar o homem mortal dos seus males neste mundo e que havia uma ressurreição no último dia eram duas coisas igualmente verdadeiras. Todavia, elas não tinham nenhum valor perante a morte. Mas Cristo estava lá e Ele é, graças a Deus, a ressurreição e a vida. Estando morto o homem, a ressurreição é colocada em primeira linha. Mas Cristo é a ressurreição e a vida no poder atual de uma vida divina. Ora, a vida, vindo pela ressurreição, livra de tudo o que a morte implica e deixa para trás o pecado, a morte, tudo o que se ligava à vida que o homem tinha perdido. Cristo tomou a vida humana em graça e sem pecado, e nessa vida ele tomou sobre si o pecado que se prende, por assim dizer, a esta vida na qual Jesus não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós. Cristo ali morreu. Deixou esta vida. Morreu uma vez por todas para o pecado. Acabou com o pecado, acabando com a vida a qual esse pecado se ligava, não nele, evidentemente, mas em nós. E uma vez ressuscitado pelo poder divino, vive num estado inteiramente novo no qual não entra o pecado. O pecado ficará para trás com a vida que Jesus deixou. Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 10, vemos esta doutrina. E nós estamos com Ele por meio da fé e pela graça. Há quem pretenda que tais pensamentos enfraquecem os verdadeiros pensamentos da vida divina e eterna, que estava em Cristo. São ineptas calúnias, mesmo quando se trata de um pecador inconvertido. O fato de ele morrer ou deixar esta vida não significa que cesse de existir. Quanto à vida humana interior, todos vivem para Deus e a vida divina em Cristo não poderia nunca cessar nem ser mudada. Ele nunca abandonou esta vida, mas, no poder desta, deu-a tal como a possuía aqui como homem, para a retomar de uma maneira inteiramente nova, em ressurreição, para lá do túmulo. A censura que nos fazem é, portanto, uma censura das mais maldosas. Nesta terceira edição, não mudei nada a esta nota, mas acrescentei-lhe algumas palavras na esperança de a tornar mais clara para todos. Aliás, esta doutrina é mesmo uma verdade vital. Suprimi ou modifiquei uma parte do texto por outra razão, a saber, havia confusão entre o poder divino de vida em Cristo e o fato de que Deus o tinha ressuscitado como um homem morto no túmulo. As duas verdades são realidades benditas e diferentes uma da outra, podendo, no entanto, dar origem à confusão entre espíritos menos esclarecidos. Em Efésios,
Cristo, como homem, é ressuscitado por Deus, em João encontramos escrito que ele possui em si próprio o poder divino vivificante. Cristo, sendo morto por nossos pecados, deles sofreu o castigo, levando-os sobre si. Ele foi morto. Todo o poder de Satanás, tudo o que podem os seus esforços sobre o homem mortal, incluindo o juízo de Deus, tudo passou sobre Jesus. Mas de tudo isso, Jesus saiu vitorioso no poder de uma nova vida em ressurreição, que nos comunica de maneira tal que nós entramos já espiritualmente vivos, ressuscitados dentre os mortos, como Jesus próprio está vivo, tendo ressuscitado dentre os mortos. O pecado, como tendo sido feito pecado e levado os nossos pecados no seu corpo sobre o madeiro, a morte, o poder de Satanás, o juízo de Deus, tudo isso passou sobre ele, mas não voltará mais. E o homem, que é Jesus Cristo, vive eternamente numa condição inteiramente nova, na incorruptibilidade. E isto também será verdadeiro para nós. Quanto ao corpo, que morrermos, ou então, quando formos transformados, se não morrermos, porque não morreremos todos, mas sempre pela comunicação da vida daquele que ressuscitou da morte, segundo o poder da vida que está nele. Deus vivificou-nos com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos pecados. Por causa presente, Jesus apenas manifestou que esse poder estava nele. O Filho de Deus foi glorificado no fato porque, como sabemos, ainda não estava morto para o pecado, mas era este mesmo poder que nele foi manifestado. A ressurreição tem um duplo caráter. O poder divino que Jesus podia exercer e exercia no que concernia a si próprio, isto nós vimos no capítulo 2, versículo 19, e exercendo aqui em favor de Lázaro. Estes dois caráteres são, em primeiro lugar, uma prova da sua natureza divina e, em segundo lugar, uma prova da libertação de um homem morto do seu estado de morte. Assim como Deus ressuscita Cristo de entre os mortos, também Cristo ressuscita Lázaro. Na ressurreição de Cristo, esses dois caráteres encontram-se reunidos na sua pessoa. Aqui, naturalmente, estão separados, mas Cristo tem a vida em si mesmo, em divino poder. Ele deu a sua vida em graça. Em Efésios capítulo 2, somos vivificados juntamente com ele. Parece, contudo, que o apóstolo, no capítulo 1, ao falar dele, de Jesus, evita a expressão ele foi vivificado, Jesus foi vivificado. O crente, ainda que esteja morto, ressuscitará, e o vivo que crê nele não morrerá eternamente. Cristo venceu a morte. O poder que alcançou, a vitória estava na sua pessoa, e o Pai disso lhe dava testemunho. Se estivermos vivos quando ele exercer esse poder, nunca morreremos. A morte já não existe na sua presença. Todo o efeito do pecado sobre o homem é completamente destruído pela ressurreição, visto como o poder de vida em Cristo. Isto refere-se naturalmente aos santos, aos quais a vida é comunicada. O mesmo poder divino é certamente exercido com os maus, mas não é a comunicação da vida por Cristo, para serem ressuscitados com Ele, como é evidente. A calúnia a que fiz referência sanciona involuntariamente, verifico com prazer, a abominável doutrina da aniquilação, como se o fato de dar a sua vida, de a deixar ou de morrer, quer dizer, o fim da vida neste mundo, comporta-se
o fim da existência. Faço-o notar porque esta diabólica doutrina está muito em voga atualmente e ela derruba o próprio fundamento do cristianismo. Jesus exerceu esse poder na obediência ao seu Pai e na sua dependência, visto que ele era homem andando diante de Deus para fazer a sua vontade, mas ele é a ressurreição e a vida. Ele trouxe o poder da vida divina ao seio da morte, e a morte é aniquilada diante desse poder, porque na vida a morte já não existe. A morte era o fim da vida natural do homem pecador. A ressurreição é o fim da morte. Por ela, a morte já não tem poder sobre nós. É a nossa vantagem, pois tendo ela feito tudo o que podia fazer, a sua ação terminou. E nós vivemos da vida que a destruiu. Saímos de tudo o que podia ligar-se a uma vida terrena que já não existe. Que libertação! Ora, Cristo é esse poder. Tornou-se em poder por nós e manifestou na sua ressurreição. Repare no sentimento que o apóstolo tinha do poder desta vida quando diz que o mortal seja absorvido pela vida, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Considere-se sobre este ponto de vista os 5 primeiros capítulos da segunda epístola aos Coríntios. Marta, embora amando e crendo nele, não compreende nada das palavras do Salvador a tal respeito e chama Maria, sentindo que esta compreenderia melhor o Mestre. Maria, esperando que o Senhor a chamasse para junto de si, deixava humildemente e na sua aflição a iniciativa a Jesus. Por isso, quando Marta a chama, pensa que o seu Senhor deseja vê-la e vai imediatamente ter com ele. Tanto os judeus como Marta e Maria tinham, todos eles, sido testemunhas dos milagres e das curas que tinham interferido com o poder da morte, e todos se referem a esses fatos. Mas aqui a vida tinha terminado. Que havia a fazer? Que poderia ainda ser feito? Se Jesus tivesse estado presente, teriam podido contar com o seu amor e com o seu poder, mas agora, Maria cai aos pés do Senhor chorando. Acerca deste ponto do poder da ressurreição e da vida de Jesus, ela não compreendia mais do que Marta, mas o seu coração derramava-se sob o sentimento da morte, em presença daquele que tinha a vida. Maria apresenta uma expressão de necessidade e de desgosto, bem mais do que um lamento. Os judeus choravam, o poder da morte estava sobre os seus corações. Jesus, no seu perfeito amor, partilha do sofrimento deles, agita-se no espírito e comove-se. Suspira diante de Deus, Jesus chora. Chora com o homem, mas as suas lágrimas transformam-se num inexprimível lamento, sentimento de um coração que, em amor, leva o peso da morte, apresentada a Deus por esse gemido de amor. Esse suspiro profundo do Salvador leva consigo o pleno sentimento da verdade, e isso em amor por aqueles que estavam submetidos ao mal, que esse lamento exprimia. Jesus, no seu suspiro, levava a morte perante Deus como sendo o mal do homem, o jugo ao qual o homem não sabia nem podia subtrair-se, e é favoravelmente acolhido. Essa necessidade põe em atividade o poder do Senhor. Não é o momento próprio para explicar pacientemente a Marta o que ele era, mas o coração de Jesus, aberto para a graça que estava nele, faz-lhe sentir tudo quanto a necessidade que Maria exprime e leva-o a agir. O homem pode simpatizar. É a expressão da sua incapacidade,
Jesus entra plenamente na aflição do homem mortal, coloca-se sob o peso da morte que pesa sobre ele, isto da maneira mais completa que o homem não pode sequer imaginar, mas, ao mesmo tempo, elimina esse peso, eliminando a sua causa. Mas faz mais ainda, introduz o poder que é capaz de o fazer. E eis aqui a glória de Deus. Estando Cristo ali, se se morre, não se morre para a morte, mas sim para viver da vida de Deus em lugar da vida do homem. E por quem? Por Jesus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. A morte entrou, e entrou pelo pecado. O homem jaz sobre o poder da morte, mas isto não fez senão dar lugar ao que nós possuímos, a vida, segundo o poder da vida, do segundo Adão, filho de Deus, e não segundo a semelhança do primeiro Adão, homem pecador. É a graça. Deus é glorificado nesta obra de graça, e é a glória do Filho de Deus que resplandece particularmente nesta obra divina. E note-se que não é questão aqui da graça apresentada em testemunho, mas do exercício do poder da vida. A própria corrupção não resiste a Deus. Por que veio Jesus? Ele veio para trazer as palavras da vida eterna ao homem morto em delitos e pecados. Ora, Maria alimentava-se dessas palavras, enquanto Marta servia e inquietava e preocupava o seu coração com muitas coisas. Marta cria no Senhor. Ele amava Jesus, recebia-o em sua casa e o Senhor amava. Maria escutava Jesus. Ele tinha vindo para anunciar a palavra de Deus. O seu prazer era que ela fosse escutada. Por isso, justificou Maria. A parte que ela tinha escolhido não lhe seria tirado. Quando Jesus chega, Marta vai de modo próprio ter com ele. Retira-se quando Jesus lhe fala do poder da vida divina presente na sua pessoa. Não nos sentimos bem quando, embora sendo cristãos, nos sentimos incapazes de apreender o que Cristo nos diz ou o que os seus nos dizem. Marta pensou que esta conversação com o Senhor era antes assunto para sua irmã Maria. Por isso vai e chama, dizendo-lhe, o Mestre, aquele que ensina. Note-se o nome que ela lhe dá. Chegou e chama-te. Versículo 28. Era sua própria consciência que, para ela, representava a voz de Jesus. Maria levanta-se imediatamente e vai ter com ele. Maria não tinha mais compreensão acerca da morte e da ressurreição de seu irmão do que Marta, mas o seu coração coloca essas necessidades aos pés de Jesus. Maria confiava. Aos pés de Jesus tinha ela escutado antes as suas palavras de vida e aprendido o seu amor e a sua graça. Jesus pergunta onde o tinham colocado, pergunta o caminho do túmulo. Para Marta, sempre ocupada com as circunstâncias, o morto já cheirava mal. Mais tarde, quando Marta serve e Lázaro está lá, à mesa, no capítulo 12, Maria unge o Senhor no sentimento do que se está passando, porque conspirava para matarem a Jesus. O coração de Maria, instruído pelo seu amor por Jesus, bem compreendia quão grande era a inimizade dos judeus. Estimulada por uma profunda gratidão, dá o que tinha de mais precioso em testemunho do seu afeto por ele. Os que estavam presentes censuraram-na. Jesus justifica-a mais uma vez. A conduta de Maria não era razoável, convenhamos, mas ela tinha aprendido a posição de Jesus. Que bela lição para nós! E que casa abençoada a desta família de Betânia, onde o coração do Senhor encontrava, tanto quanto humanamente era possível, o alívio de que carecia e que o seu amor aceitava.
Que imenso, que sublime amor este que nos ocupamos no nosso estudo. Mas aí, que cruel ódio também. Esse Evangelho nos mostra a terrível oposição entre o homem e Deus, oposição que infelizmente não cessa de aumentar. Há pelo menos um ponto de particular interesse aqui que deve ser analisado antes de avançarmos. O Espírito Santo recorda as palavras de Tomé para cobrir pela graça a incredulidade momentânea, mas culpável, que ele manifestou mais tarde. Esta incredulidade devia ser contada, mas o Espírito Santo teve o cuidado de nos mostrar que Tomé amava o Senhor e que no fundo preferiria morrer com ele. Compare o capítulo 11, versículo 16, com o capítulo 20, versículos 24 a 29. Temos, porém, exemplos semelhantes. Paulo diz de Marcos a Timóteo: toma Marcos e trá-lo contigo, porque me é muito útil para o ministério. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Pobre Marcos! Mas isto era preciso por causa do que se tinha passado em Perge, em Atos capítulo 13, versículo 13, capítulo 15, versículos 36 a 41. Barnabé também tem o mesmo lugar no afeto e na lembrança do apóstolo, apesar da sua contestação. Somos humanos, somos fracos, e está dito tudo. Deus não nos esconde, mas reveste do testemunho da sua graça até o mais fraco dos seus servos. Mas continuemos. Caifás, chefe dos judeus como sumo sacerdote, propõe a morte de Jesus por ele ter dado a vida a Lázaro, e a partir desse dia, conspira-se em Jerusalém contra Jesus. Ora, Jesus dirige-se para lá. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos e prossegue o cumprimento da obra que o seu amor tinha empreendido. Segundo a vontade de seu Pai, fosse quais fossem os pensamentos e a malícia dos homens. A obra de vida e de morte, de Deus e de Satanás, estavam frente a frente, mas os desígnios de Deus cumpriam-se em graça, fossem quais fossem os obstáculos que o inimigo lhes levantasse. Jesus dedica-se à obra pela qual eles deviam ser cumpridos. Tendo já mostrado o poder de ressurreição e de vida na sua pessoa, o Senhor encontra-se de novo, quando o momento chega, tranquilo, lá onde a sua obra o conduzira. E embora ele ainda vá ao templo, já ali não irá doravante, da maneira como tinha ido antes, porque a questão entre o homem e Deus estava decidida. O lugar de Jesus é agora com o remanescente. Lá o seu coração pode descansar. É a casa de Betânia.